No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, pessoal, essa é a criação de Deus. E a criação de Deus, ela é incomparável, inigualável e não tem paralelos no mundo que possa competir com essa criação de Deus, em tempo algum. Então, o homem é alguém que não acredita nisso. E por isso ele cria, pela ciência, uma outra criação só que é teórica, é engenhosamente inventada para ridicularizar, digamos assim, a criação de Deus. Tornar a criação de Deus em nada. Tornar a verdade da criação de Deus em mentira. Essa é a verdade. E, infelizmente, hoje, a maioria da humanidade acredita nessa loucura inventada pelos homens. Que, infelizmente, fizeram a maioria da humanidade acreditar nessa mentira, confiar nessa mentira. Porque eles criaram isso com mentiras, sofismas e raciocínios falazes. Então, eles criaram também a teoria da evolução, a teoria do Big Bang, enfim, tudo isso para fazer a humanidade esquecer da criação de Deus e dar mais valor e atenção para a criação dos homens criadas pela ciência. Isso é um erro para a humanidade. Infelizmente, essa é a verdade que há muito tempo foi esquecida, porque eles quiseram anular Deus da criação, criando a sua própria criação apenas inventada na fantasia da imaginação deles. Porque na realidade ela não existe, é fictícia, é inventada. Então, não tem credibilidade nenhuma essa criação que eles inventaram. Porque ela é facilmente refutada. Porque não se pode negar a aparência, nem negar as evidências da criação de Deus. Que você e eu podemos ver todos os dias em que nós vivemos. Eu, por exemplo, eu tenho 47 anos. E há 47 anos eu pude ver a criação de Deus todos os dias. Então, isso é bom demais. Quando você sobe numa montanha, quando você vai para uma floresta, quando você fica em frente ao mar, quando você olha para o céu, as nuvens, você vê a chuva, você vê o vento. Tudo isso é criado por Deus. Então, tudo isso e muito mais, né? Mas as coisas que nós vemos é a criação de Deus diante dos nossos olhos. Não podemos negar isso em tempo algum. Porque a criação de Deus, ela se comunica conosco através do que foi criado, nos revelando a divindade de Deus, seu eterno poder. Sim, é pelas coisas que foram criadas que podemos reconhecer que Deus existe, é real, é vivo. Então, quando você estuda essas teorias aí, criacionistas, essas teorias da criação que os homens inventaram pela ciência, o seu próprio ser não consegue se convencer de que essa criação é real. Isso faz com que você, ou melhor, faz com que o seu ser tenha repulsa sobre isso. Porque o teu ser sabe que isso é mentira. Então, é preciso que se entenda isso hoje. Não há dúvidas a respeito da criação de Deus. Mas os cientistas, que muitos não acreditam em Deus, eles criaram a sua própria criação.
mas ela é falsa, ela não tem provas concretas reais que existam, porque é tudo teoria, é uma criação hipotética, que não tem cabimento algum com a realidade da criação de Deus. Então, é preciso que as pessoas entendam isso hoje. Porque muitas pessoas hoje estão confiando nessas mentiras inventadas, porque foram, como é que posso dizer assim, foram doutrinadas a acreditar nessa criação. Nas escolas isso é feito, em universidades também. Enfim, as pessoas acabam acreditando nisso. Então, essa crença nessa criação fictícia dos homens, da ciência, ela não pode competir de igual para igual com a criação de Deus, em tempo algum. Então, essa criação criada pela ciência é uma balela. E você e eu não podemos acreditar nisso, em tempo algum. Então, é preciso que agora tudo se esclareça, tudo faça sentido para você, porque a criação principal de Deus neste mundo é você e eu. Somos feitura deles, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Ele nos criou com sua própria mão, porque é assim que está escrito. E o que está escrito é verdade, sim, eterna, perpétua, não vai mudar em tempo algum. Porque tudo o que Deus criou não tem variação ou sombra de mudança em tempo algum. Então, a criação permanece. E é isso que tem que ficar evidente para você e para mim. Pelo que conseguimos ver, contemplar. Essa é a prova real, não precisamos de outra. Aquilo que nós vemos de forma concreta e real é a criação que nós devemos acreditar. A criação expressa para nós a glória de Deus, porque os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Tudo isso nós podemos ver claramente. Então, essa é a verdade. E essa verdade tem que trazer para você e para mim uma convicção perfeita da criação de Deus. Então, existem muitos textos nas Escrituras falando sobre isso. Não é apenas o primeiro capítulo do livro de Moisés, chamado Gênesis, que narra a criação, não. Existem salmos, existem outros textos em Isaías que falam sobre a criação. Leia todos eles que você vai se inteirar disso, para que assim você fique mais convicto ainda. Porque a criação perfeita, o equilíbrio da criação é perfeita neste mundo. Não tem falha alguma, não tem erro algum. Não é algo fictício, é algo real que podemos ver, apalpar, podemos perceber claramente isso. Então, não podemos ter dúvidas em nosso coração a respeito disso em tempo algum. Devemos glorificar a Deus pela sua criação. Bendizer o Criador, que é eternamente bendito. Amém. Porque a ciência fez algo terrível, fez algo perverso contra a humanidade. Quando mudou a verdade de Deus em mentira. Quando mudou a criação de Deus em teorias infundadas, que não tem cabimento algum. Não existem provas reais e concretas que essas teorias sejam reais. É tudo fictício, inventado. Foi engenhosamente inventado para enganar as pessoas. Esse engano tem um fim agora, na sua vida e na minha vida. Então, essa é a verdade que nós devemos entender. E é simples demais. Porque o que complica a humanidade é confiar em mentiras inventadas, ou melhor, engenhosamente inventadas para induzir as pessoas ao erro. Ao erro de não dar valor à criação de Deus, que ainda está aqui. Ele é o autor e preservador da sua própria criação, inclusive, principalmente, de você e de mim. Então, essa é a verdade que a gente precisa entender,
para que possamos ficar conscientizados disso, esclarecidos por essa verdade, da qual não podemos nos desviar em tempo algum. Essa é a razão pela qual você e eu, em nosso corpo, alma e espírito, devemos adorar apenas a Deus, o autor da criação. Então, que essa verdade possa permanecer na sua e na minha vida para sempre. É isso que eu espero que aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.